para iniciarmos aí, irmãos, respondendo essa pergunta, né? Como escolher oficiais? Então vamos ler aí, primeiramente, 3 textos. O primeiro texto que se encontra em Êxodo 18, texto conhecido, nós já trabalhamos até de modo exaustivo aí em outros momentos, mas vamos relembrar aqui alguns princípios, por considerar esse texto, o texto aí que aponta para o sistema representativo, para o sistema presbiteriano de governo, que de certa forma distingue a nossa igreja aí de outras igrejas que possuem como sistema de governo não o sistema representativo, mas o sistema episcopal, que é quando só a figura do pastor ou do bispo é que comanda todas as coisas, ou o sistema congregacional, que é quando todas as decisões da igreja, inclusive as pequenas coisas relacionadas à administração, é tratado por toda a congregação. No sistema presbiteriano, baseado aqui em Êxodo 18, escolhe-se representantes do povo para que possam assumir aí essas questões tanto de governo quanto de assistência. Então vamos lá. Êxodo 18, a partir aí do verso 17, vai nos dizer assim: O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, e tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Primeira coisa que ele fala: representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Então, tratando do ministério de Moisés. Moisés tinha a responsabilidade aqui de ter um ministério de intercessão, um ministério de oração, que é o mesmo que você vai ver lá depois em Atos, quando os apóstolos vão dizer, quando as pessoas começam a reclamar que precisavam de assistência, ele diz, não é bom que nós deixemos a palavra e oração para servirmos à mesa. O ministério de docência aqui, né, dado também a Moisés, aponta primeiro para a responsabilidade dele de intercessão. Leva as causas a Deus. Essa é a ideia de orar, de buscar a Deus pelo povo. Segunda função aqui de Moisés: ensina-lhes os estatutos e as leis e fazes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Ou seja, toda a questão da docência, do ensino, da instrução, do discipulado, está aqui. E aí, a partir do verso 21, ele vai apresentar, então, a figura daqueles que vão auxiliar, ou que auxiliariam Moisés nessa tarefa do ministério dele. Então, verso 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e aí põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti. O que diz aí a frase final? E eles levarão a carga contigo. A primeira coisa é que quando nós estamos tratando de eleição de oficiais, nós estamos tratando de pessoas que vão levar a carga juntamente com aquele que é responsável pela intercessão e pelo ensino. Então, os oficiais dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil são aqueles que vão auxiliar o ministro, né, a levar a carga com eles. Tudo bem? Ótimo. Outro texto, vamos lá para Atos capítulo 6. A instituição dos diáconos. O contexto é, então, a necessidade de socorrer as viúvas. E aí nós temos aí, a partir do verso 3, os apóstolos, que eram responsáveis pelo ministério de oração e
ensino, isso vai ficar claro no final aqui, diz assim para a igreja: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e aí qualificações desses homens, de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, dessa diaconia. E quanto a nós, ou seja, os apóstolos, nos consagraremos à oração e que mais? E o ministério da palavra. O mesmo padrão que você encontra lá em Êxodo 18. Moisés levaria a causa para Deus, ou seja, intercederia sobre o povo, o ministério da oração, e ensinaria o povo o que eles tinham que saber e como eles deviam andar. Ou seja, o ministério da palavra. E os que foram eleitos aqui seriam aqueles que levariam a carga, justamente para não tirar daqueles que foram chamados para o ministério da palavra a responsabilidade de enfatizar isso e ter que fazer as tratativas do serviço ou da diaconia, que é o termo aqui usado, inclusive. Tudo bem até aqui? Ótimo. O outro texto que eu quero inicialmente que a gente trabalhe, Atos ainda 14, para reforçar. Lá no caso de Êxodo, Moisés escolheu os chefes. No caso aqui dos diáconos, a igreja estaria elegendo, e de fato eles elegeram. Se você continuar a leitura, você vai ver isso. E no capítulo 14, nós vemos aí que essa prática, então, se torna uma prática comum. E no verso... vamos ler a partir do verso 21. Né? Paulo ainda, na viagem missionária, vai dizer, 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, veja, a função de Paulo, né? Barnabé, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de quê? De presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor em quem haviam crido. Então você vê também a prática dos apóstolos elegendo presbíteros ou supervisores, bispos, né? Em cada igreja. E aí, para mostrar o peso espiritual que isso tem, o texto diz que eles faziam essa prática com orações e jejuns. Tá? Não é você chegar aqui no dia lá e marcar lá, riscar lá a cédula lá, ou manifestar o seu voto aí de alguma forma. Peraí, com a vassoca. É vida espiritual, irmãos. Então, a eleição de oficiais é algo que a igreja precisa entender como algo espiritual. E não de acordo, eu gosto do fulano, nossa, mas ele tem uns olhos tão lindos, vamos votar nele. Não é isso. Ele tem uma postura bonita, você viu como ele anda? Nossa, esse homem distribuindo a ceia vai ser um espetáculo. Não é isso. É vida espiritual, mas tanto que a igreja se preparava com orações e jejum. A eleição de oficiais não é feita mediante o agradar dos meus olhos, mas a minha fidelidade aos princípios que a palavra de Deus determina para mim. Então, é algo sério. Dito isso, então nós já vimos que dentro da administração do povo de Deus, a figura do ancião no Antigo Testamento, ou presbítero no Novo Testamento, sempre esteve presente desde a congregação do deserto, ou seja, desde a igreja dos tempos antigos, com Moisés. Com a organização da igreja cristã, num contexto agora gentílico, ou seja, fora já da situação apenas dos judeus, nós vemos que a administração e o pastoreio das igrejas foi planejado para ser realizado através da figura dos presbíteros.
O apóstolo Paulo gasta razoável tempo para ensinar aí princípios e deixar normas para que em cada igreja haja presbíteros constituídos. Nós vimos aqui que ele elegia em cada igreja. E depois, quando você vai lá para Tito, você vê ele falando para Tito exatamente assim. Abra lá, Tito capítulo 1. Tito, capítulo 1, verso 5. Paulo diz assim para ele: por esta causa, ele vai dizer que causa é, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse o quê? Presbíteros, como te prescrevi. Por que em cada cidade? Porque inicialmente cada cidade tinha uma igreja, né? Mas a ideia é que, então, o padrão do Novo Testamento é que os crentes em Cristo se organizem em igrejas. E essas igrejas escolham, constituem ou constituam presbíteros. Então, esse é o padrão do Novo Testamento. Foi assim que os apóstolos fizeram e assim que a gente continua fazendo. Então, essa ideia de ser crente em Cristo e não estar afiliado ou ligado a nenhuma igreja local, você já está fora do padrão que Deus estabeleceu. E se essa igreja não tiver como padrão ser administrada, organizada, governada por presbíteros constituídos ou eleitos dentro do padrão que Deus estabeleceu, você vai estar seguindo um guru, um líder apenas, uma cabeça apenas, né? Como a gente tem visto aí em tantas comunidades, onde o pastor, inclusive, assume o lugar do Espírito Santo na sua vida. Você não pode dar um espirro se não pedir para o apóstolo lá miserável lá da comunidade. Pastor, estou pensando em vender minha bicicleta. O que o senhor acha? Vou orar. Eu estou cobrindo você em oração, eu sou sua cobertura, sou ungido de Deus. Não existe ungido de Deus sob o Novo Testamento, irmãos. No Antigo Testamento o sacerdote era ungido, mas o sacerdote levítico já era. Morreu, acabou, em Cristo Jesus. Hoje, todos os crentes em Cristo são sacerdotes nele, segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem mais unção. O que existe é a ordenação. A igreja reconhece pessoas com seus dons e com qualificações bíblicas e ordena. É isso que aconteceu com Timóteo, inclusive. Paulo chega para Timóteo e fala assim: ó, meu amigo, não despreze o dom que há em ti. Inclusive, sob a ordenação do presbitério. Então, a ordenação para funções, mas não tem mais unção. O cara fala: eu sou ungido de Deus. Só se ele é um viajante do tempo, né? Era um sacerdote do Antigo Testamento que está nos visitando aqui. Porque dentro do contexto do Novo Testamento isso não existe mais. Então, cuidado. Dentro do padrão bíblico, constituição de igreja, então todo crente em Cristo não pode ser um desigrejado. Isso se coloca como instrumento para constituir e eleger presbíteros, líderes, e estarem debaixo dessa liderança enquanto essas mantêm o padrão que a própria Bíblia estabelece para eles. Esse é o padrão, irmãos. Eu já ouvi muita gente falando: nossa, presbiteriano é muito organizadinho, né? Nossa, é muito chato, tem umas coisinhas. Falei: meu amigo, é o padrão escriturístico. Nosso Deus é organizado, se você não sabe. E Ele estabelece normas, padrões, que se nós queremos viver numa comunidade que vai, de fato, ser um instrumento de bênção na nossa vida, nós temos que obedecer. Porque senão, irmãos, nós não temos um mecanismo para aplicar as verdadeiras marcas da igreja. Porque situações adversas acontecem. Né? O texto hoje que o Jorge leu, Acã, sempre vai ter gente. Se a igreja não estiver ali para ser instrumento
inclusive de manutenção do padrão bíblico, vira uma bagunça, a sua vida vira uma bagunça. O dia que você entender o quanto nós precisamos uns dos outros e de uma igreja firme, forte, dedicada, obediente, fiel ao Senhor e à sua palavra, certamente a sua dedicação ao Senhor através da igreja vai ser muito maior. Porque esse é o padrão. Tudo bem? Então nós vemos Paulo colocando, inclusive, Tito, não como apóstolo inicial, mas como um enviado, um pastor, apóstolo nesse sentido, de ser missionário, para que em cada cidade que ele fosse pregando o evangelho e fosse reunindo os crentes, ele constituísse o quê? Presbíteros. Tudo bem? Então vamos lá. Mas como que escolhemos esses presbíteros? Existem normas bíblicas e existem normas institucionais. Tem uma palestra disponível nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, num projeto que eles fizeram junto com a LPC, que eles gravaram alguns videozinhos sobre a figura dos líderes na igreja. E uma das palestras foi dada pelo presbítero Solano Portela, ele apresenta ou elenca aqui 7 pontos, né, para se escolher presbítero. Eu vou só citar, se você tiver interesse, depois você procura lá como escolher oficiais, IPB, presbítero Solano Portela, e provavelmente vai aparecer esse videozinho lá em algum lugar para você assistir. Então, na palestra dele, ele diz, você tem que fazer de um modo cuidadoso, pode escolher qualquer um, quem você não conhece, né? Você tem que eleger gente que tenha demonstrado desejo evidente de ser oficial, pessoa que está se disponibilizando para servir, você vê que o cara tem já demonstrado isso, através de eleição, que foi o padrão que aconteceu, inclusive quando colocaram Matias no lugar de Judas, né, escolheram, deitaram sorte, aquela coisa lá, através de uma assembleia convocada para esse fim, de acordo com a Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eles sejam experimentados, você vai avaliá-los, de fato, e ver se eles têm dom nesse sentido, que estejam dispostos a cumprir os seus votos. E eu deixei por último aí, que está no meio aí, após passos prévios dados pelo conselho. Então, dentro da igreja presbiteriana, não é simplesmente chegar a reunir o povo, vamos eleger. Eu falo, eu quero meu pai. Meu pai. O outro, é meu marido. Não. O conselho que vai tratar de critérios para definir quem vai participar. Aí você pode falar, mas eu não concordo. A partir do momento que você crê na soberania de Deus, você tem que crer que Deus, na sua soberania, colocou pessoas dentro do conselho, para justamente serem responsáveis pelo governo e para determinar os passos prévios da Assembleia. Então, antes de você reclamar, não concordo, a turma da boca dura, né, do coração crítico, porque tem gente que não vê nada bom em igreja, né? Só consegue ver coisa ruim na igreja. Então, antes de você falar, se você crê na soberania de Deus, você tem que crer, primeiramente, que Deus, na sua soberania, já colocou um conselho para determinar os passos prévios. Então, se Deus, na sua soberania, colocou um conselho para determinar os passos prévios, então não tem nada para você fazer, senão, a partir do momento que for estabelecido os passos prévios do pleito, é simplesmente seguir, e Deus, dentro da sua soberania, vai colocar quem tem que ser colocado também dentro desse padrão, seja para nos abençoar, seja para nos ensinar, ou seja até para nos castigar, irmãos. Porque é Ele que constitui toda a autoridade, e muitas vezes Deus constitui a autoridade para ser instrumento de disciplina para nós. Isso é fato também. Então você tem que considerar tudo isso. Tá bom? Mas então está citado aqui esses 7 pontos que ele apresenta como escolher. Eu quero dar uma aprofundada um pouco mais, e aí eu quero trabalhar com você sobre como então escolher oficiais da IPB. Eu considero aí alguns pontos específicos. A escolha de presbíteros e diáconos exige algumas observâncias de alguns critérios. Que critérios seriam esses?
bíblicos, constitucionais, confessionais ou doutrinários, e eu dividi aqui, que eu tratava o constitucional de um modo mais amplo, eu resolvi dividir para mais um critério aqui, que é o critério funcional, ou seja, em relação às funções de cada cargo. Então, quando você for pensar na eleição de um oficial, você tem que observar 4 critérios. Tudo bem? Vamos lá, rapidamente. Primeiro critério, bíblico. Então, dentro do critério bíblico, nós já lemos lá Atos 6:3, elejam, né, homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, são critérios bíblicos. Com jejum e oração, né? Pessoas lá no capítulo 20, que pastoreiem a si mesmo, ou seja, que sejam maduros. Aí você tem, aqui, você que está aberto aí em Tito, continue a leitura aí comigo. Tito, capítulo 1, versos 5 a 9, né? Então, deixei-te em Creta para que pusesse as coisas restantes, constituísse presbítero conforme te prescrevi. Aí vem a prescrição. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados, né? Malcriado, desobediente, rebelde, essa é a ideia. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ok. Ainda em Tito, capítulo 3, do verso 1, ele vai dizer assim: lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, ou seja, polêmicos, contenciosos, aquele que gosta de uma confusão, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida fiel. Da vida eterna. Fiel é essa palavra, e eu quero, no tocante a essas coisas, faça as afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ok? Ele vai continuar falando, mas trazendo aqui alguns princípios, muitos deles repetidos em Timóteo. A diferença é que em Timóteo ele vai dividir em qualificações para o presbítero, qualificações para os diáconos, que são bastante idênticas. A única diferença é que, em relação ao diácono, ele traz uma palavra específica para as mulheres, não as diaconisas, como nós cremos, mas as esposas dos diáconos, para que essas esposas sejam prudentes, sensatas. Porque mulher de oficial que não é prudente é uma desgraça para a igreja. E olha que tem, hein? Essa semana mesmo. O que eu falei para vocês dentro daquela situação que nós vivemos, que notificamos a igreja de uma aplicação da disciplina recentemente? Irmãos, situação, o conselho reuniu, aplicou disciplina, a situação é essa, essa, essa. Então agora, acabou. Você não é competente para você falar isso para ninguém. Se alguém perguntar, você fala assim, ó, conversa lá com o pastor. Aí fui fazer visita essa semana. Né? Levar ceia.
para idosos, pessoas que não estavam aqui na igreja e que, por serem idosos, não deveriam nem se problematizar com situações que machucam todo mundo. Pessoas que já estão doentes, pessoas que já estão acamadas, que precisam que o pastor esteja visitando, que a ajuda diaconal esteja visitando. Eu cheguei lá, a irmã inconsolada, chorando igual criança. O que aconteceu, minha irmã? Ai, pastor, fiquei sabendo da situação. Ah, mas o que foi? Senhora, como a senhora ficou sabendo? A senhora não estava na igreja? Me ligaram. Pessoal do Globosat, né? Me ligaram, pastor, me contando. E a irmã sabia de detalhes minuciosos da situação que receberam ou da própria família, que eu não externei aqui, né? E provavelmente conversou com alguém, e com detalhes lá que eu sabia que sabia de um modo velado e que só o conselho sabia. E aqueles irmãos que tiveram contato com a família lá no dia que a gente estava lá na chácara. Miserável, cara. Uma pessoa não tem o que fazer. Vai cuidar da sua própria vida. Falei, eu só saio daqui depois que a senhora me der um nome. Quem ligou para a senhora? Não, pastor, não posso falar uma coisa dessa. Não, é. Não ligou para a senhora? Não se colocou acima do conselho? Quem que é o nome dessa miserável? Me falou o nome, eu sei quem é. Esposa de oficial da igreja. Aí você fala, meu Deus do céu. Estamos tentando apagar o fogo, tentando trazer paz no coração das pessoas, a infeliz vai ligar. Aí você tem que consolar, uma visita de 1 hora demora 3. Porque você tem, não, meu irmão, fique em paz, Deus está cuidando de tudo. Aí você vai, tal. Piora a saúde da irmã. Aí os filhos que não são crente. Por que a senhora está chorando? Aí ela, aí vai estar falando, fala para a senhora. Por que a senhora vai nessa igreja? Aí, quer dizer, o trem já vira o ó do forrobodó, né? Cala a tua boca. Não é sua função, fica quieta. Por isso que lá em Timóteo vem uma palavra específica, mulher do oficial. Abra lá. 1 Timóteo. Ah, mas só comentei, pastor. Não sei. Você só comentou. Então, 1 Timóteo 3, verso 8. Vamos ler aqui, porque do 1 ao 7 aí. Ou pelo menos de 1 ao 6. Cadê aqui? Não, até 1 ao 7 fala mais dos presbíteros, que é semelhante àquilo que nós lemos lá em Timóteo, lá em Tito. Então vamos ver aqui Timóteo 3:8. 1 Timóteo 3:8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, o seu sim é sim, o seu não é não, não inclinados a muito vinho. É lógico que aqui esse muito vinho está entrando em contexto cultural, obviamente, né? Você sabe muito bem, deixa eu dar uma pausa aqui, você sabe muito bem que a postura do pastor é de álcool zero. Mas a Bíblia não proíbe beber, pastor. Mas ela proíbe você dar mau testemunho. Numa cultura que a gente vive, se você vai, imagine você me encontrar ali no bar da esquina e eu estou lá tomando um copo de cerveja. Você vai passar e fala assim, porque agora nos botecos, não sei se você já viu essa novidade,
Mas no boteco agora sim o copo vem numerado. Se é o primeiro copo de cerveja, ele vem com o número 1, assim, grandão. Se é o segundo, ele vem com 2. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Não existe essa novidade. Então você vai lá, você vai ver eu lá com o copo, você não sabe se é o 1 ou se é o 100º. Porque não vem numerado. E você vai chegar e falar, ó, eu vi o pastor, ó, cheia na cara, velho. Um 0. Seja no restaurante, seja lá na reunião do presbitério, porque eu sei que tem reunião do presbitério regada a borrega. Então, para mim não cabe. E para você ser oficial da igreja, onde eu sou o pastor, não cabe. Ah, mas eu sirvo a Cristo. Mas se lembre que Cristo, na sua soberania, me colocou aqui para ser o seu pastor. E Cristo, na sua soberania, me colocou aqui e me elegeu para 5 anos. Você vai ter que me aguentar pelo menos esses 5 anos. Se eu não morrer antes, obviamente. Mas é isso aí. Então, se você vem aqui para carregar as cargas comigo, você não vem para criar mais confusão. Se é álcool 0, é álcool 0 para mim, álcool 0 para você, que é meu conselheiro, meu líder. Se você não dá conta de ficar sem beber o álcool 0, então, meu amigo, Cristo não precisa de você. Se o amor a Cristo não for maior do que a sua... Ah, porque não tem jeito de eu abrir mão da minha cervejinha, viu, pastor? Se o amor a Cristo, o amor à igreja, o amor aos irmãos não for maior do que a sua cerveja, você não serve para ser nada aqui. Simplesmente isso. Porque lá na hora que você sai lá do supermercado, lá com seu engradado de cerveja, ninguém sabe quantos. Tá lá o Diaco saindo lá com as engradadinhas, as caixinhas de long neck dele lá. Long neck, fala? Acho que é, né? Tá lá, saindo com a caixinha de... Aí o irmão falou, ô, meu irmão, veio comprar elementos para Santa Ceia? Nós vamos começar a servir cerveja agora? Ou esse vinho para Santa Ceia? Porque não tem jeito, irmãos. Mesmo que você põe lá debaixo do carrinho do supermercado e põe alface por cima, né? Na hora que você vai passar no caixa, não tem jeito. Ela vai saber o que você passou. Aí depois eu vou lá no mesmo supermercado, convido essa moça para vir na igreja. Ela chega aqui com ele. Nossa, é o homem da cerveja. É o homem da cerveja mocosada com a verdura. Tá no púlpito, o infeliz. Tá lá. O homem da cerveja mocosada na verdura. Pronto. Assumir um compromisso, irmãos, uma postura, exige de você responsabilidades e abrir mão de desejos que para os outros normais é lícito, mas que para você passa a não conver, não ser mais conveniente. Mesmo que é lícito, a Bíblia não proíbe. Vou dar um exemplo simples. Essa semana, situação com Samuel, aí eu cheguei para ele e falei, não, meu amigo, isso não cabe mais para o Samuel. Ah, mas como assim, pai? Não cabe mais para o Samuel? Até ontem eu usava isso aqui. Não, meu amigo. Mas hoje você não é mais só o Samuel. Você é o aspirante Samuel. Se você não quer receber a responsabilidade, então... Ele falou, é verdade, pai. Eu pensei, o senhor tem razão. Foi o que você me falou? Ele tem razão, pai. Eu já não sou mais só o Samuel. Pronto. É você entender que a sua posição exige de você maior responsabilidade. E aquilo que é lícito e tranquilo na vida de qualquer um, pelo fato de você assumir um compromisso de ser oficial ou apenas estar concorrendo ao oficial, já muda completamente.
Lembra que eu falei que como cristão você recebe uma marquinha de Satanás? Um sermão que eu fiz aí recentemente? Por ser oficial você recebe 2 marquinhas. Se for presbítero, 3 marquinhas. Porque o Satanás sabe que se você cair ou der um mau testemunho, o peso do escândalo vai ser muito maior. O pastor deve ter uns 4 marquinhas. Mas você tem que ter noção disso, irmãos. Nas pequenas coisas. Continuando a leitura. Não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres. E aqui o texto, a exegese, nos aponta que aqui o foco maior é esposas. Inclusive algumas traduções já trazem quanto às esposas, porque o foco aqui está ainda sobre o diácono. Então, da mesma sorte quanto as mulheres, ou seja, as esposas dos diáconos, é necessário que sejam elas respeitáveis. Ande de um modo respeitoso. Sejam respeitáveis. Tem que ser o padrão para as outras. Qual que é a segunda coisa que aparece aí? Não maldizente. Cuidado com o que você fala. Não vai difamar, não vai maldizer, não vai manchar a imagem de ninguém. Não maldizente. Fica com a boca fechadinha. Você vai ser linda. Temperantes. Que as mulheres que dão escândalo. Né? Sem tempero nenhum. Essa aqui, no caso, é apimentada demais. Pessoa que não é temperante, é pessoa que dá escândalo, não sei o quê. Te contei já da história de uma que acho que ela tinha raiva que o marido era presbítero da igreja. Então toda vez que tinha alguma função que você chamava, você falava, de novo fulano, não. Pastor, você não vai marcar reunião, hein? Falava abertamente. Para com isso, tem que ser equilibrada. O que mais? E fiéis em tudo. Ele continua falando do diácono, para provar que a ideia aqui dessas mulheres são mulheres não diaconisas, mas esposa, que o diácono então seja marido de uma só mulher, que tenha essas características anteriores aí. E que esse diácono governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ok? Então, olhando para os critérios bíblicos, aí eu separo. Primeiro, você tem que olhar qualificações pessoais. Boa reputação, irrepreensíveis, moral, financeiramente. Tem que ver se o cara é equilibrado. Né? Questões familiares. Marido de uma só mulher, que governe o líder da casa, governe bem a sua casa. Seja uma família exemplo, com filhos obedientes, mulheres fiéis, temperantes. Qualificações espirituais, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, apegado à palavra, um homem de oração, crente experiente, que possui os dons necessários. São qualificações espirituais. E qualificações sociais, como que ele lida com o todo. Né? Quando diz lá que tem boa reputação dos de fora, ou fidelidade, lealdade e cumplicidade, que eu trabalhei com eles na reunião que nós tivemos na última quinta-feira. A ideia é de que socialmente você seja reconhecido como uma pessoa fiel a Deus, leal uns aos outros e cúmplice no sentido de estar envolvido realmente com a palavra do Senhor. Esses são os critérios bíblicos. Você tem que observar. Dentro dos critérios constitucionais, dentro da igreja presbiteriana, nós temos o chamado Manual Presbiteriano, que consta a Constituição da igreja, o Código de Disciplina da igreja, princípios e liturgias da igreja. E aí todos os modelos relacionados a estatutos e regimentos
da igreja. Então, segundo esse manual, os critérios, tanto da Constituição Interna, do Código de Disciplina e do princípio de liturgia, e aqui quando você tem aqui PL, aqui, é princípio de liturgia, tá? Então, os artigos relacionados ao princípio de liturgia. Quando não vem nada, geralmente eu estou usando a Constituição da igreja. Então, dentro dos critérios, a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, quem pode ser eleito? Tem que ser membro da igreja, maior de 18 anos, homem e civilmente capaz. São exigências. Para fazer o quê? Então, ele tem, dentro dos critérios constitucionais, ele que determina quais são as funções de presbíteros regentes e presbíteros e diáconos, inclusive presbítero docente. É feita uma distinção, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Presbíteros docentes, basicamente pastor, que é aquele que é responsável pelo ensino e ministério da oração. Presbítero regente, que é os presbíteros que nós temos na igreja, que são apontados para funções de governo, junto com o pastor. O que é a questão de governo? Junto com recepção de membros e disciplina de membros, julgamento, tribunal, essas coisas, e a parte administrativa. E os diáconos. Tá? Então você tem que saber para que você vai eleger cada um para ver se as funções batem. E como que ele deve ser escolhido? Assembleia Geral Extraordinária, voto secreto, e após a igreja ser instruída. Então, hoje o que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, é um cumprimento da Constituição que pede para eu relembrar com você alguns princípios bíblicos. Ah, toda vez que tem eleição, o senhor tem que falar isso? Tem. É uma exigência. Na verdade, a Bíblia diz que a Constituição diz que 3 meses antes eu preciso se tratar disso. Como foi uma situação meio emergencial, e nós recentemente já tínhamos instruído a igreja, então nós temos sintetizado para hoje. Fora os critérios constitucionais, você tem os critérios doutrinários. Do critério constitucional ainda, ele coloca sobre o conselho a responsabilidade de examinar quem vai participar do pleito e definir os passos prévios para esse pleito. Tá? Tem alguns indicativos para ser oficial, tem que ser membro há mais de 1 ano da igreja, ou a juiz do conselho quando essa pessoa vem de outra igreja presbiteriana. Né? Nós temos 2 casos aqui, é o caso do Jefferson, o caso do Neto, né, que estão concorrendo. O Neto, inclusive, já foi diácono em outra igreja presbiteriana, na Filadélfia, né, Neto? E o Jefferson já era membro dessa igreja, desde o começo, foi transferido por causa de trabalho para a igreja presbiteriana de Valinhos e retornou agora. Então o conselho julga e define isso, por isso que alguém, mas o fulano foi recebido domingo passado. Publicamente foi. Mas o histórico, o conselho considera tudo isso, por isso está apto a concorrer. Tudo bem? Bom, entrando então no terceiro critério, critério doutrinário, que aí, basicamente, é aquilo que nós definimos como doutrina. Dentro da igreja presbiteriana, nossos símbolos de fé, um dos símbolos de fé é a confissão de fé de Westminster, junto com o breve, e o catecismo maior e o breve catecismo. Onde nós temos a síntese daquilo que nós cremos sobre vários assuntos. Mas não é a Bíblia a única regra de fé e prática? E é justamente isso que trata. A Bíblia ela não traz os assuntos definidos por capítulos. Ou traz? Vamos lá, abra a sua Bíblia na página que fala sobre divórcio e novo casamento. Tem alguma página específica que fala sobre divórcio e novo casamento? Não. Tem vários textos que falam sobre isso. Então, o que a confissão de fé faz? Pega todos os textos que falam sobre determinado assunto e chega na conclusão do que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. Então, isso aqui é a síntese do ensino bíblico sobre vários assuntos essenciais da fé cristã. É aquilo que a gente está estudando, inclusive, na escola dominical, tema a tema. Além disso, dentro dos critérios doutrinários, existem algumas questões doutrinárias que são consideradas questões abertas. Nós temos um indicativo, mas a igreja presbiteriana ela não crava, por ser uma situação possível. Vamos pegar um exemplo aqui, a questão escatológica, sobre as escolas sobre o milênio.
né? Pré-milenismo histórico, pós-milenismo ou amilenismo. Trata simplesmente de um fato doutrinário se o arrebatamento vai acontecer antes do milênio ou depois do milênio. Basicamente é isso. A igreja presbiteriana entende que não é um assunto que a Bíblia deixa cravado e que existe possibilidade de interpretação, então é uma questão doutrinária aberta, dentro da IPB, não dentro da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Nós já definimos em conselho, vocês aprovaram isso em assembleia, e isso foi referendado pelo presbitério de Araraquara, quando da nossa organização, que nós temos, além da Confissão de Fé de Westminster, com ressalvas, além do Catecismo Maior, do Breve Catecismo, como símbolos de fé, a história da Igreja Presbiteriana Real Aliança e as doutrinas que nós cravamos ali também fazem parte da confissão de fé da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Então, aquele que vai ser eleito diácono ou presbítero da igreja, ele tem que subscrever não só os símbolos de fé, mas também a história da Igreja Presbiteriana Real Aliança, que crava algumas dessas doutrinas abertas. Exemplo, o cessacionismo dos dons. Nós definimos que somos cessacionistas. Para nós, os dons carismáticos cessaram. Ah, mas dentro da igreja presbiteriana tem pastor que acha que está aberta. Tudo bem. Mas dentro da Igreja Presbiteriana Real Aliança, nós fechamos essa questão. Ah, eu não sou cessacionista. Procura outra igreja, bem. Simples. Vai procurar uma igreja que crê nos dons carismáticos. Ótimo. Porque se amanhã depois você for eleito presbítero e diácono e vier ensinar alguma coisa contrária a isso, eu, como o pastor, o presbítero docente desse negócio, eu vou pôr você no banco. Eu vou falar, o fulano não vai ensinar mais, porque ele está ensinando algo que é aquilo que nós já cravamos, que não é o que nós cremos. E a docência da igreja é responsabilidade minha. Simples assim. Faz a sua parte, eu faço a minha. Não vem meter bedelho na minha parte, que eu não meto bedelho na sua. E se eu meto bedelho na sua, dentro daquilo que a Constituição me manda meter bedelho na sua. O problema é que o cara, às vezes, vem para a comunidade, galga uma posição de liderança na igreja, aí quer ser o diferente. Meu amigo, a instituição já está organizada, já tem as bases doutrinárias dela. Se você não concorda com o sistema presbiteriano, vai ser batista. Se você não concorda com o sistema, vai ser assembleiano, vai ser adventista, vai ser mormon. Pertinho, você não vai nem errar o caminho para vir na igreja. Se você não concorda com a doutrina, então, obviamente, que fala, pastor, eu não vou concorrer para a liderança porque eu não concordo com a doutrina. Eu tolero, por isso que eu continuo como membro da igreja, mas eu não sirvo para ser líder da igreja porque eu não concordo com essa doutrina. É um direito seu. Tem mais 5 igrejas presbiterianas aqui que não fechou essas doutrinas abertas. É só pedir transferência para uma delas. Você vai continuar sendo presbiteriano. Sem problema nenhum. O problema é que às vezes o cara vem para ser altercador, vem para ser o chato da galocha. Ah, porque Deus me chamou para fazer. Lembre que antes de Deus ter te chamado para ser o chato da galocha, ele já pôs outros chatos aqui. Na sua soberania. Lembre que antes da eleição do dia 21, que Deus vai usar a sua soberania para te eleger, ele já me elegeu aqui. Então, se você não vier para ser um cara que vai carregar as cargas comigo, aí se for vir um cara para ficar só olhando o que tem que carregar e não fizer nada, Zazudei, né? A turma do Zazudei, né? Ou trazer uma carga a mais, meu amigo, você não é bem-vindo, cara. Porque você vai ser instrumento de confusão e não de bênção. E você tem mecanismos bíblicos para dizer, cara, ame o seu pastor, facilita a vida dele, porque criar confusão com o seu pastor, ninguém vai ser beneficiado disso. É só você ler Hebreus.
Seja alguém para você ajudar, não para encher os picuá. Se me permite aí a rima. É simples, a vida da igreja pode ser tão bênção, desde que você deseja, dentro das funções e os critérios, ser bênção. Tudo bem? Vamos lá. Então, dentro do critério doutrinário, você tem que ver qual que é a teologia desse cara. Ele crê na teologia reformada? Inerrância das Escrituras, 5 pontos calvinistas, 5 solas, aquilo que é essencial, né? Ele crê nisso. Quanto à liturgia, elementos de culto, circunstâncias de culto, ele defende o princípio regulador da liturgia. Ele subscreve a carta sobre liturgia. Os símbolos de fé. E aí eu pus Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo, e a história da IPRA. Por que a história da IPRA? Porque nós temos ali fechando algumas doutrinas específicas. Porque o cara, na hora que ele for ordenado, nós vamos perguntar para você aceita o símbolo de fé, a história da IPRA, e promete ser fiel a essas doutrinas. O que o cara vai ter que falar aqui? Sim. Mas antes dele falar aqui solenemente sim, ele já tem que ter isso no coração antes. Porque senão ele nem concorre, pô. Simples. Eu não concordo porque eu sou pré-milenista dispensacionalista. Tudo bem, meu amigo. Você acha que mesmo sendo ninguém vai te expulsar da igreja por ser pré-milenista dispensacionalista, mas você não pode exercer uma função de presbítero que em determinado momento, sob a minha retaguarda de docência, vai ensinar alguma coisa, porque na hora que você for ensinar alguma coisa, você vai falar, não, mas eu creio diferente do pastor. O que você vai criar? Bênção ou divisão? Então pronto, seja homem. Aí, não, tudo bem, mas eu gosto da igreja e tal, o meu ponto é só esse aqui, eu sou dispensacionalista. Tudo bem, ninguém vai te expulsar da igreja, você não vai ser disciplinado por ser dispensacionalista. Só que você não vai ter função de ensino dentro da igreja, não cabe. Você tem uma escola particular, e você definiu que a sua escola tem uma confissão criacionista. Aí você contrata um professor de ciências ateu para ensinar criacionismo. Você vai fazer isso? Seria incoerência da sua parte. Se você já está vendendo a ideia da escola, se é uma ideia criacionista, então você vai segurar a bucha aí. É simples de compreender. As 5 solas, né? Sola Escritura, Gratia, Christus, Fides, Deo Glória, os 5 pontos de calvinismo, depravação, eleição, expiação, graça, perseverança. Ou seja, o cara tem que conhecer no mínimo a declaração de fé. E aí, dentre essas, nós colocamos que somos uma igreja bíblica, né? Ou seja, não somos coach, não somos psicológica, não somos pragmática, não somos materialista, não somos humanista. Somos uma igreja bíblica. Você não vai ver o pastor aqui trazendo para você psicologia ao invés de um sermão expositivo. Mas eu quero uma igreja coach. Então, punhado aí. Um ponto importante para eu te falar. Qual que é o meu nome? Responde para mim. Como que eu chamo? Everton do quê? Cuidado. Everton Mateus só tem eu. Pastor. Everton do quê? Mateus. É importante você saber qual que é o meu sobrenome. Porque tem outros. Vou te contar uma historinha aqui. Pastor lá em Jabuticabal. Fui fechar um hotel para fazer um encontro de casais. Fui lá, o cara me passou o preço, tudo certinho, beleza. Passou uma semana. Na época era mesa administrativa ainda, aprovou. Aí eu liguei pro cara. Alô? Dono do hotel. Aqui é o pastor Everton. Aí ele, seu safado. Pi. Abriu a caixa de ferramenta.
Vagabundo, você tem coragem de me ligar? Safado. Vem aqui se for homem. Eu falei, não, eu vou. Aguenta aí que eu tô indo aí. O que aconteceu aí? Esse cara foi tão gentil comigo semana passada. O que esse cara tá me xingando? Xingando minha mãe? Xingando minha avó? Eu vou lá. Aí cheguei lá, ele, tudo bem. Esse cara é bipolar, qual que é desse cara? Tudo bem, eu acabei de ligar pro senhor, o senhor me encheu de xingamentos, de adjetivos que não competem a mim. Qual que é o nome do senhor? O senhor é pastor? Sim. Me desculpe, é outro pastor Everton. Detalhe, o nome do pai desse outro pastor Everton, sabe qual que era? Rubens. Olha que miserável. Se ele tivesse perguntado, como que é seu pai? Eu falei, Rubens. Ele falou, é você mesmo então. Pronto, a gente tinha dado uma... Então, qual que é o meu nome? Everton Mateus. Meu pai chama Rubens, mas não é desse outro aí. Então, pastor Everton, você vai encontrar vários. Tem Evertons melhores do que eu, né? Um que você pode seguir, que eu acho que é melhor que eu, Everton Tocachique. Foi meu contemporâneo de seminário, um menino sério, lá de Rondônia. Tá? Ele é mais velho que eu, inclusive formou, acho que um ou 2 anos antes de mim. Agora, tem outros Evertons por aí. Cuidado. Tudo bem? Porque, o que pode acontecer? Mas depois, eu estou indo na igreja do Everton. Você pergunta, qual? Everton. Que isso faz? Diferente. Pelo menos para mim faz. Não sei se para você faz, mas para mim faz. Então, fica esperto aí. Aqui é uma igreja bíblica, não é coaching. Aqui é uma igreja pactual, onde nós defendemos a ideia de um pacto único, desde o Antigo Testamento. Mesmo sendo nova aliança, como nós estudamos recentemente em Hebreus, é a reforma da primeira aliança. Não jogou fora a primeira aliança. Vou pular aqui esses pontos aqui, que nós não vamos ter tempo de tratar disso. A distinção entre a nossa posição de pacto e a posição dispensacionalista. Nós também definimos que a nossa igreja é aliancista. Alguém vai, mas pactual e aliancista é a mesma coisa? Tem muita coisa a ver, mas nós distinguimos porque nós cremos que Deus trata com alianças. E a mesma aliança, pois todas apontam para Cristo. Somos uma igreja pedobatista, por conta da aliança, onde Deus promete ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Então nós não apresentamos crianças, porque isso era parte da lei cerimonial que foi cumprida, mas aplicamos o sinal da aliança sobre essas crianças. Não para a salvação, como é na Igreja Católica, como você bem conhece, mas somos pedobatistas, batizamos crianças. E no caso de adultos que se convertem, nós somos credobatistas. Tá? Então é isso que nós estamos definindo lá. Somos cessacionistas, ou seja, cremos que os dons carismáticos, dom de língua, dom de cura, dom de profecia, no sentido de revelação, cessaram após o período apostólico. Nós não cremos que esses dons são contemporâneos, ou são para hoje, em nenhuma situação. Mas se o missionário for lá e começar, ele não sabe mandarim, ele foi para a China e começar a falar mandarim lá. Primeiro, se o missionário quer ir para a China, ele tem que aprender o mandarim. Tá? Mas se eu encontrei um chinês na pastelaria domingo, ele não falava português e de repente eu comecei a falar mandarim com ele. Não, meu amigo, biblicamente falando, o dom não é esse. E não é para os nossos dias. Tá bom? A milenista, ou seja, definimos como ponto de fé da nossa igreja que nós cremos que o milênio já está sendo realizado desde a primeira vinda de Cristo, que Cristo reina hoje. E que, portanto, nós já somos um grupo de reinos e sacerdotes, nós já reinamos com Cristo hoje, como embaixadores dele, somos sacerdotes de Cristo hoje, para adorar, apresentar a Ele sacrifício espiritual agradável, como diz Pedro, hoje, já, agora. Nós não estamos esperando um arrebatamento secreto, não cremos nisso. Nós não estamos esperando
Cristo voltar segunda vez para inaugurar um reino milenar. Não, Cristo já reina hoje, ele só vai vir definitivamente para levar a sua igreja. Ele já vem com olhos de fogo e espada na boca. Ele não vem mais para reinar aqui. O trono caído de Davi já foi estabelecido na primeira vinda de Cristo. Isso que nós cremos. Estabelecemos. Seguimos o princípio regulador de culto, que expressa que os elementos do culto devem ser determinados explicitamente por Deus em sua palavra ou deduzidos dela e nunca pela criatividade humana. E tantas outras doutrinas que são abertas, porque há possibilidades, mas que nós fechamos. E que, portanto, faz da Igreja Presbiteriana Real e Aliança, além dos símbolos de fé naturais para todas as igrejas presbiterianas do Brasil, ter algumas características que a diferenciam de todas as outras demais. Porque aqui nós fechamos o assunto. Amanhã depois, o pastor Herbert não é mais o pastor. Aí vocês convidaram o Edir Macedo. Tudo bem, vocês podem convidar o Edir Macedo para ser o pastor de vocês. E aí ele vai chegar para o conselho e falar assim, então vamos mudar aqui as nossas bases doutrinárias. E aí o conselho aprova, e aí tudo bem. Aí você vê se você continua ou não. Mas enquanto Deus, na soberania dele, manteve o pastor Everton Mateus, guarde isso, Everton Mateus como pastor dessa igreja, então, e junto com o conselho, em pleno acordo, constância, concordância, né? Infidelidade, lealdade e cumplicidade, bateu o martelo, o que nós cremos sobre cada assunto, então é o que vai estar em vigor. Tudo bem? Ótimo. Você não dizer depois que eu nunca falei isso, hein? Sendo assim, irmão, mesmo que não haja uma proibição explícita na Bíblia, falando da liturgia, para qualquer obra ou ação litúrgica, só aceitamos como elementos fundamentais do culto o que Deus ordena claramente. Rejeitamos, portanto, todo culto idólatra, coaching, antropocêntrico e de entretenimento. O foco é aprender a palavra do Senhor. Então, caminhando aí, o último critério funcional. Determinado por questões bíblicas, confessionais e constitucionais. Nós chegamos então a dois ofícios, presbíteros e diáconos, e a 3 funções. Qual que é a função? Primeiro, pastor, que é o presbítero docente, responsável pelo pastoreio, ministro da palavra, ensino, oração, a administração dos sacramentos. Presbítero regente, responsável juntamente com o pastor pelo governo da igreja, pela disciplina e administração, e vai ser aquele que vai carregar o piano junto. Né? O presbítero regente é o fiscal do pastor? Não, o conselho é fiscal do pastor. Quando o pastor apresenta os seus relatórios e o pastor não está cumprindo rigorosamente com as suas funções privativas, o conselho pode chegar, pastor, mas o senhor não está cumprindo com as funções privativas. Agora, o presbítero não é fiscal, mesmo porque pastor não tem patrão. O presbítero não é o patrão do pastor. Tem uns que se consideram e vão receber justa punição por isso. Porque estão se colocando no lugar do supremo pastor. Ele é o meu patrão. Tá? Então, presbítero, na verdade, foi chamado para ser um conselheiro do pastor. Por isso que é chamado de conselho. Para que o pastor seja encontrado fiel no cumprimento das suas funções privativas. Se o pastor começou a se desviar, o conselho, através dos presbíteros, tem que ser um instrumento para pastor. O senhor disse que a igreja é bíblica, o senhor disse que a liturgia nossa é essa e está acontecendo. Essa é a função do presbítero. E carregar o peso junto. Tem gente que vem de outras igrejas, da igreja batista, a gente já viveu isso, né? Vem para a igreja batista, aí se torna presbiteriano, aí depois quer transformar a igreja presbiteriana na igreja batista. Meu amigo, se você quer transformar a igreja presbiteriana na igreja batista, você está no lugar errado. Você nunca devia ter saído da igreja batista, se o seu sonho é fazer da igreja presbiteriana na igreja batista. Aí fica lá no conselho dando trabalho, porque o cara é batista, ele não é presbiteriano. As doutrinas dele são batistas, a prática dele é batista. Esse cara vai ser a pedra no sapato do conselho. Não faça isso. E o terceiro ofício aí, ou função, diáconos, que é serviço, responsável pela assistência aos membros e manutenção da igreja.
No capítulo 4, então, da nossa Constituição, nós temos essa divisão entre ministros, presbítero docente, presbíteros regentes e diáconos. Apesar de ser só 2 ofícios. Presbítero docente, ou ministros do Evangelho licenciados e ordenados pelo presbitério para exercer o sagrado ministério. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, existe a licenciatura e a ordenação para ser ministro do Evangelho. Irmãos, é um processo que começa, por exemplo, como aspirantado. O cara tem que ter 3 anos de membro da igreja, manifestar desejo, o conselho vai examiná-lo, aplica sobre ele uma avaliação. Se ele cumpre com essa avaliação, então ele é nomeado agora aspirante ao Sagrado Ministério, que pode demorar de 1 ano até mais 3 anos. Vai somando aí, 3 anos de membro, depois mais de 1 a 3 anos de aspirantado. Sendo aspirantado, ele tem que cumprir uma série de prescritos, tanto de leitura e de práticas, durante esse período de aspirantado. Feito isso, ele é enviado para o conselho, vai examinar, recebe relatório, faz um questionário, tem uma avaliação. Foi aprovado? Manda para o presbitério. Lá no presbitério ele vai ser reexaminado tudinho. Conhecimento teológico, tarará, vida cristã, experiência em todos os sentidos, tarará. O presbitério aprova o cara, aí ele sai de aspirantado e passa a ser candidato. Como candidato, aí ele vai ser enviado a prestar o vestibular num dos nossos seminários. Passou no vestibular, aí ele, aprovado pelo presbitério, ele passa a ser, então, seminarista. E aí ele vai ficar, no mínimo, mais 4 anos no seminário. Terminou o seminário, ele volta, concluiu tudo direitinho em 4 anos, aí ele volta para o presbitério e ele vai ser licenciado. Ele está tendo a licença para poder pregar o Evangelho. Ah, pastor, então eu não posso pregar o Evangelho. Não, você pode evangelizar, mas ser ministro da palavra você não pode. O presbítero da igreja, ele é ministro da palavra? Não. Porque ele foi ordenado para a função de regência e não de docência. Aí esse cara vem para o presbitério, vai ser então licenciado de 1 a mais 3 anos, indicando inclusive uma igreja onde ele vai exercer a licenciatura. E o pastor que vai ser o tutor dele. E ele vai pregar debaixo da tutela de um pastor ordenado. E aí esse pastor ordenado então vai acompanhar esse licenciado de 1 a 3 anos. Se em 3 anos demonstrou que está tudo certo, aí ele volta para o presbitério e o presbitério aprova a ordenação. Sendo ordenado, vai ser designado para uma igreja. Quantos anos aí se passaram? Vamos pegar um mínimo. 3 anos de membro, 1 ano de aspirantado, 4 anos de seminário, 1 ano de licenciatura. Deu o quê? 9 anos, mínimo. Podendo chegar a mais 4 anos aqui. Então, 9 mais 4, 13. 13 anos para o cara ser pastor. Tudo bem? Porque a função dele, ele foi ordenado para exercer o sagrado ministério. A docência dele, ele foi ordenado para aquilo. Todo o ensino da igreja é responsabilidade dele. Ele dá conta de dar aula para 10 classes de escola dominical ao mesmo tempo? Não, não dá. Então o que ele faz? Ele prepara, ele ensina, como lá Moisés, ensina a lei do Senhor, como o povo tem que andar e o que cada um tem que fazer. Para que então essas pessoas possam auxiliá-la. Os presbíteros entram dentro dessa conta. Só que a responsabilidade da docência é de quem? Do pastor. Quando o pastor convida um presbítero para pregar na igreja, esse presbítero não está pregando na autoridade dele, porque ele não tem autoridade nenhuma para pregar. Ele não foi ordenado para aquilo. É isso que muito presbítero não entende. O cara acha que ele recebeu a ordenação de presbítero regente, que ele já é o ministro da palavra. Você não é.
Tanto que você não pode ministrar o sacramento. Tanto que você não pode impetrar a bênção. Você é um cara para carregar o piano comigo, e quando eu decidir que você é apto para trazer uma mensagem, você vai pregar aqui, não sob a sua ordenação, mas sob a minha ordenação. Então, se o seu ensino não tiver afinado com o meu, você é um miserável. Você é um belo de um Judas. Porque você não está pregando aqui como ordenado para pregar. Você está pregando aqui debaixo da minha ordenação. Dentro da igreja presbiteriana, o púlpito é responsabilidade do presbítero docente. É por isso que, então, inclusive, tem a questão para não trazer, mesmo sob essa autoridade, o pastor presbiteriano ele não pode trazer alguém que não é ordenado e que não está dentro da perspectiva bíblica. Que é aquela discussão se pode colocar uma mulher para pregar ou não. Porque dentro da igreja presbiteriana, nenhuma mulher foi ordenada para o ministério da palavra. Não tem pastora na igreja presbiteriana do Brasil. Nem a evangelista foi ordenada ou licenciada para a pregação do evangelho. Todo o trabalho dela é feito debaixo da ordenação de algum pastor, de algum presbítero docente. Estou sendo claro aqui ou não? Então, em relação ao ensino da igreja, o presbítero, você vai pegar lá o princípio de liturgia da igreja, você vai ver lá o licenciado, o ordenado. Não vai entrar lá nunca a figura do presbítero regente. Ah, mas ele não tem que ser apto para ensinar, pastor? Tem que ser apto para ensinar. Mas não que pesa sobre ele a responsabilidade do ensino. Porque essa só pesa sobre aquele que foi licenciado e ordenado para tal coisa. Ah, mas eu conheço pastor que prega melhor que presbítero que prega melhor que pastor. Ótimo, não tem problema nenhum. Ah, tem mais didática, mas ele pode ter até uma didática melhor, pregar melhor que muito pastor, mas ele não tem a competência bíblica para fazê-lo se não estiver debaixo da autoridade de um ordenado para aquilo. É assim que a igreja presbiteriana entende, e por isso que ela distingue os ofícios. Senão seriam 2 ofícios, 2 ordenação. Ah, ele foi ordenado para presbítero, seja para pastor ou para regente, não importa, é uma ordenação só. Não é. Alguns questionam isso, mas dentro da igreja presbiteriana você tem 2 ofícios e 3 ordenações. Que biblicamente é plausível. Porque você vê isso em Moisés, você vê isso nos apóstolos, você vê isso depois elegendo presbíteros e distinguindo de pastores. Não tem problema nenhum. Mas se você não entende isso, meu amigo, você vai criar confusão. Porque o cara acha que ele foi ordenado presbítero regente, que agora ele é o ordenado. Não é. A sua função é de governo. Você vai julgar. Disciplina, manutenção, questão administrativa. Falei com os irmãos aqui na reunião que eu tive com os sindicatos. Se você deseja ter o ministério da palavra, então sua função não é para ser presbítero. Você me procura o conselho para você entrar no processo como o Samuel está no processo. Você vai ser aspirante, você vai ser enviado para o presbitério, você vai fazer o seminário, depois você vai ser licenciado, depois você vai ser ordenado. Aí, maravilha, perfeito. Agora, a função de presbítero e regente é outra. Então vamos lá, para terminar aqui. São homens eleitos pela igreja, ordenados, investidos pelo conselho para responder ao governo da igreja, que trata da administração, o juízo, ou seja, os tribunais, e auxiliar o pastor nas atividades que não são privativas. Visitação, acolhimento, o ensino, instrução dos novos na fé,
discipulado, tudo bem, mas debaixo da ordenação. Se a gente caminhar dentro daquilo que já foi estabelecido desde sempre, meu amigo, não tem porquê de dar problema. Quando o presbítero regente pensa que é patrão, o dono da igreja, ou que é presbítero docente, aí vai dar zebra. Porque ele vai querer chegar para o pastor, que é função para... Eu não quero que o senhor pregue sobre isso. Não, porque o senhor falou lá no seu sermão e tal. Meu amigo, eu até brinquei ontem com os adolescentes. Não existe esse termo eu não sei, eu que inventei, vai. Quando você trata do deputado, do senador, ele tem o quê? Imunidade lá parlamentar, e ele tem o quê para falar o que ele quer? Qual que é o termo lá que eu usei, Samuel? Imunidade parlamentar, que ele pode falar o que ele quiser, não é isso? O pastor, ele tem imunidade pastoral. Esse é o termo aqui. Porque a responsabilidade do ensino é dele. Se ele falar besteira, se ele ensinar uma heresia, o problema é dele. Vai gerar problema na igreja. Tá, então a igreja, o conselho vem e desce o pau nesse pastor. Abre o processo contra esse cara e aí vai depô-lo e exonerá-lo. Pronto. É a maneira que a igreja tem para tirar os maus pastores do ofício. Agora, se eu prego as Sagradas Escrituras e o ensino das Sagradas Escrituras, a responsabilidade é minha e a função privativa minha. Mas o estilo do pastor Herbert eu não gosto. Aí é gosto seu. Tem gente que gosta de pastor que prega gritando, tem gente que gosta de pastor que prega chorando, tem gente que gosta de pastor que prega quieto. Irmãos, Jesus mandou... Aí é gosto. Mas o mesmo Deus soberano que me chamou para o ministério, ele já sabia quais eram as minhas características pessoais. Então não é função do presbítero falar assim, eu não gosto, o senhor vem de manhã, o senhor vem sem paletó. Cara, não é função sua. A não ser que agora nós tenhamos o presbítero modista, o cara responsável pela moda do pastor. Isso não tem na Bíblia lugar nenhum. Então, é gosto seu. O pastor, brincar com o Diácono Márcio, né? Usa gravata de listra inclinada. Parece que ele está torto. Eu brinco com o Márcio porque o Márcio não usa gravata. Se um dia eu for presentear o Diácono Márcio uma gravata, não dê uma gravata de risco inclinado. Ele não usa. Tá? Mas isso é gosto. O gosto não entra em critério, velho. É gosto. E aí você vê que você põe na balança o que pesa mais para você. E os diáconos, irmãos, têm a função específica de serviço. Nós temos nos artigos 31, artigos 36, artigos 51, e no próprio regimento interno dos presbíteros, ou da junta diaconal, as funções detalhadas que cada um tem que fazer. Artigo 53 para diáconos. E no artigo 55, ele vai apontar a questão, deixa eu passar aqui para frente para terminar, que é aplicável tanto a presbítero quanto a diácono. Então, artigo 55. Cabe ainda ao presbítero e ao diácono, segundo o artigo 55, primeiro, serem assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres. O cara não pode pisar na bola. É seu dever fazer tal coisa, então faça. E assíduo. Nossa, o fulano não está vindo? Não, faz tempo que eu não vejo presbítero tal. Só vem no culto de ceia? Não, meu amigo. É sua responsabilidade como líder estar nas atividades da igreja. Seja presbítero ou seja diácono. É uma outra responsabilidade.
Para o membro normal, o cara faltou de uma escola dominical, é compreensível. Agora, para um oficial, se ele não tiver uma bela de uma justificativa, não é compreensível. Ele é oficial. O que se espera? Ele só vem no dia que está de escala. Então você não é um oficial, você é um escalista. Seu cara só funciona na escala. Então não precisa. Você não é funcionário da igreja. É responsabilidade. Pastor, eu vou concorrer, mas eu dou aula de quarta-feira à noite. Tudo bem, então nós temos atividades da quarta-feira à noite. Quando que é a atribuição de aula lá onde você dá aula? No começo do semestre. Então tá bom, no próximo semestre você pega a aula de quinta, então. O que você faz de quinta-feira? Não, quinta-feira fala. Então tá, você só vai dar aula de quinta, porque como oficial, sua responsabilidade está aqui na quarta. Não tem atribuição de aulas? Os professores aí? Não tem? Dependendo do ponto, você não pode pegar o dia tal ou o dia não sei o quê? Ótimo. Então, como oficial da igreja, você vai priorizar a sua responsabilidade como oficial da igreja. Vou dar aula de segunda, vou dar aula de sexta, vou dar aula de quinta, vou dar aula de terça. Na sua atribuição, você pega o horário que você pode estar aqui. Porque você é oficial da igreja. Irrepreensíveis na moral. Sãos ou sadios na fé. Prudentes no agir. Discretos no falar. E exemplos de santidade de vida. Então essas são funções que cabem tanto ao presbítero, regente, quanto ao diácono. Dúvidas? Observando então tais critérios e tendo uma postura de dependência do Espírito Santo, conforme Atos 14, 23, sob oração e jejum, a igreja certamente será a voz de Deus para confirmar a vocação dos separados e dotados para exercer o oficialato na IPRA. Estes certamente serão instrumentos de Deus para pastorear o rebanho do Senhor, instruindo, aconselhando, disciplinando para a honra e glória do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe sua igreja através da sua responsabilidade e da sua instrumentalidade na hora de participar como membro, comungante dessa igreja, da nossa assembleia, para a eleição de oficiais. Amém?